E se eu te dissesse isso? Escondido dentro do judaísmo, uma das religiões mais antigas do mundo, existe um sistema místico secreto que afirma decifrar o próprio tecido da realidade. Este é um sistema tão poderoso e perigoso que, por séculos, rabinos desencorajaram qualquer pessoa com menos de 40 anos de estudá-lo. Um sistema que influenciou tudo, desde a magia renascentista até a psicologia moderna e a pulseira vermelha da Madonna. Isto é Kabbalah, e é muito mais interessante do que você provavelmente imagina, porque Kabbalah não é apenas uma moda de celebridades da nova era, é uma estrutura metafísica complexa que tenta responder às maiores perguntas que a humanidade já fez. Por que existe algo em vez de nada? Qual é a natureza de Deus e como os seres humanos finitos podem se conectar com o infinito? Então, se você tem interesse em questões sobre o divino, especificamente nos elementos místicos de uma das religiões mais antigas que conhecemos, bem, este é o episódio para você. Então sente-se, relaxe e bem-vindo ao acampamento da religião. Olá pessoal, bem-vindos de volta ao acampamento da religião. Sou o Mark Gaon. Obrigado por estarem na minha tenda. Semanalmente exploramos histórias interessantes, fascinantes e polêmicas de todas as religiões, épocas e lugares. É isso que fazemos nesta tenda. Eu tento entender no que cada ser humano deste lindo planeta acredita. E eu realmente acredito que não há maneira melhor de entender uma pessoa do que entender o Deus que ela adora. Todos nós vivemos em famílias, sociedades, todos nós crescemos de alguma forma, de algum jeito, influenciados pela religião. E por isso eu acho que se você quer realmente entender o mundo em que vive, precisa entender todas as diferentes formas como as pessoas adoram. E esse é o meu objetivo aqui hoje. Agora, eu quero dizer obrigado. Eu suponho que você provavelmente sente, sabe, de forma parecida comigo. É por isso que você está aqui no acampamento e tem o mesmo interesse em tentar entender melhor as pessoas no mundo. Agora, eu tento pegar tudo de bom de cada religião e deixo o resto de lado. E hoje não é diferente, porque vamos entrar na natureza mística do judaísmo. Essa é uma das facetas mais fascinantes do judaísmo para mim. Antes de começar, agradeço a todos por acompanharem e tornarem o programa possível. Toda vez que você comenta ou clica nos episódios, ou curte, ou sempre que interage com esse conteúdo. Você torna minha vida possível, você ajuda a cuidar da minha família, você mantém as luzes acesas aqui no acampamento, e mais importante ainda, mantém o fogo aceso. E claro, você também está tornando meu grande amigo muito, muito rico. Cristos Papadapados, como vai? Me desculpe, rei, ou Cristos, me desculpe. Não temos tempo para você falar sobre seus hábitos de gastos extravagantes. Porque hoje vamos falar sobre Kabbalah. Agora, a primeira vez que eu ouvi falar sobre Kabbalah, eu devia ter uns 8 anos, e minha mãe me contou que Madonna tinha se tornado cabalista. Agora, o que isso significa? Eu não fazia ideia na época. Decidi me aprofundar nisso e o que descobri é fascinante. Antes de começar, quero dizer algumas coisas. Primeiramente, eu não sou judeu, não fui criado como judeu, não cresci nessa tradição e nunca estudei Kabbalah formalmente. Então, se houver algo que eu deixe passar, algo que eu, trate de forma muito superficial, ou algo que eu erre, por favor, não hesite em me avisar. Se você é judeu e cresceu aprendendo essa tradição, por favor, me informe. Eu adoraria saber o que eu perdi. Meu interesse aqui é pela verdade, e a verdade nunca fez mal a ninguém, então me avise. Por favor, deixe um comentário e seja educado nos comentários. E para meus amigos não judeus, espero que vocês tenham aprendido algo. Por favor, me digam o que vocês aprenderam com essa análise da Kabbalah. Agora, por onde começamos? Vamos começar com a palavra Kabbalah? Significa literalmente receber ou tradição, especificamente uma tradição recebida de professor para aluno, de boca a ouvido, uma tradição oral em uma cadeia ininterrupta, de acordo com a tradição. Voltando até o próprio Moisés, esse é basicamente o ponto de origem da Kabbalah. De acordo com a tradição cabalística, quando Moisés recebeu a Torá no Monte Sinai, você lembra que ele sobe a montanha e Deus basicamente lhe dá a Torá. Os primeiros 5 livros da Bíblia cristã, ele na verdade recebeu 2 ensinamentos. O primeiro foi a Torá escrita. Os 5 livros que todos conhecem, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Mas o segundo é o ensinamento oral, uma espécie de transmissão secreta sobre o significado oculto dentro desses textos, o plano místico, além dos livros, além do próprio plano, o conhecimento secreto que era considerado tão poderoso e tão fácil de ser mal interpretado que era bastante restrito. O Talmud adverte explicitamente contra estudar certos temas místicos. Uma passagem famosa descreve 4 rabinos que entram no Pardes, o pomar do conhecimento místico. E dos 4, um deles morre, um enlouquece e um se torna herege. E apenas um rabino, Akiva, sai ileso.
Não é exatamente um grande incentivo para o estudo casual do misticismo. Então, por séculos, a Cabala só era ensinada a homens judeus casados, com mais de 40 anos que já haviam dominado a Torá e o Talmud. A ideia é que você precisava de maturidade espiritual e base intelectual antes de acessar esse conhecimento que poderia abalar sua compreensão da realidade. Sempre dizem sobre drogas psicodélicas, cuidado com a sabedoria não conquistada. E você pode dizer que esse tipo de estrutura rígida em torno da Cabala e do entendimento da Cabala é meio que o oposto. Está dizendo, ei, você realmente precisa conquistar essa sabedoria. As pessoas já têm tanto treinamento religioso formal até os 40 anos antes de se aprofundarem nisso. Mas eis a questão. Enquanto a tradição formal era restrita, as ideias continuavam a se espalhar e eventualmente elas iriam se transformar. Não só o judaísmo, mas pode-se dizer o próprio mundo ocidental. Agora, no coração da Cabala há um problema, e é um grande problema. Como um Deus infinito, ilimitado e incognoscível pode criar este universo finito, limitado e cognoscível? É um interessante problema filosófico que talvez não consigamos abordar totalmente hoje. Mas a questão é a seguinte: se Deus é realmente infinito, preenchendo toda a existência além de todas as categorias, e é perfeitamente transcendente em todos os aspectos, então como qualquer outra coisa pode existir? Onde você colocaria isso? Tipo, não há espaço para um universo quando Deus e sua existência infinita ocupam todo o espaço. Ainda assim, aqui estamos, existindo em um universo que, de certo modo, é distinto de Deus. A resposta da Kabbalah para esse paradoxo cósmico é uma das ideias mais radicais da história das religiões. E isso é chamado de Tzimtzum, e é a contração divina, de acordo com o grande cabalista do século XVI, Isaac Luria. Antes da criação, a luz infinita de Deus, chamada Ein Sof, que basicamente significa sem fim, preenchia tudo. Não havia nada além de Deus. Então, para abrir espaço para a criação, Deus teve que fazer o impensável. O próprio Deus se contraiu. Alguns místicos posteriores insistem que essa contração não foi literal, que Deus na verdade não foi embora, mas escondeu sua presença da nossa perspectiva direta. Mas se acreditássemos que Deus se recolheu em si mesmo e criou um vazio, um espaço primordial e vazio onde o universo poderia existir. É como se Deus basicamente prendesse a respiração para abrir espaço para que pudéssemos existir. Mas é aqui que a coisa fica interessante. Mesmo após essa contração, o vazio não estava realmente vazio. Um resíduo da luz divina permaneceu como a umidade que fica em um copo. Após despejar toda a água, ainda fica um pouco úmido. E nesse vazio, Deus projetou um único raio de luz, que eventualmente formaria todas as coisas que existem em nossa realidade. Esta é a criação não como um ato de expansão, mas como um ato de autocontração divina. Deus se fez menor para possibilitar nossa existência. Só pense nisso. É uma maneira interessante de ver a criação, que foi na verdade através da limitação de Deus a si mesmo, e não pela expansão ou criação como normalmente pensamos. Agora, aquele único raio de luz divina não criou o universo diretamente. Isso seria fácil demais. Em vez disso, ele passou por uma série de 10 estágios, 10 canais se preferir, cada um reduzindo a luz infinita em formas cada vez mais finitas. E esses 10 estágios são chamados de Sefirot, e juntos eles formam a imagem mais icônica da Cabala, a Árvore da Vida. Se você vê isso na tela, provavelmente já viu algo parecido antes, mesmo sem saber o que era. 10 círculos conectados por 22 caminhos, parecendo algo como um circuito cósmico, sabe? Ou algo assim, e basicamente é isso mesmo. É um mapa de como a energia divina flui do infinito para o finito, de Deus, o supremo motor imóvel para a criação, do potencial para o real. Agora podemos percorrê-lo. No topo está Keter, a coroa. Esta é a primeira emanação, a mais próxima de Ein Sof, representando a vontade divina pura antes de assumir qualquer forma. É tão transcendente que mal conseguimos falar ou compreender. E abaixo de Keter, a árvore se divide em 2 pilares, direito e esquerdo, masculino e feminino, misericórdia e severidade, e essa dualidade, dizem, percorre toda a criação. No pilar da direita você tem Chokmah, que é sabedoria, e esse é o primeiro lampejo de insight criativo, e abaixo dele está Kasset, amor e basicamente bondade. Essa é a força expansiva de doar. Agora, no pilar da esquerda, você tem Bina. Isso é entendimento, é o útero que recebe a sabedoria e lhe dá forma. E abaixo dele está Gevorah.
Isso é força ou julgamento, a força que impõe limites, e esses pares, no fim, dependem um do outro. Sabedoria sem entendimento é apenas intuição sem nenhuma estrutura real. Amar com bondade sem qualquer tipo de julgamento é apenas caos. Quero dizer, você acaba sendo aproveitado e basicamente é doar sem nenhum tipo de discernimento. O universo exige equilíbrio entre expansão e restrição. No pilar central, equilibrando as forças, está Tiferet, beleza ou harmonia. É o coração da árvore onde misericórdia e julgamento se unem. Abaixo dele está Yesod. Este é o fundamento que canaliza todas essas energias superiores para Malkuth. Agora este é o reino, a 10ª e última Sefirá, e isso representa, em última análise, nossa realidade física, o destino de tudo. Essa luz divina basicamente desceu por esses 9 estágios até ficar fraca o suficiente para que possamos lidar com ela, para que os seres humanos possam realmente interagir com essa criação. E aqui está o ponto, isso não são apenas princípios cósmicos abstratos. Os cabalistas acreditam que essas sefirot existem dentro de cada ser humano. Você já tem as 10 dentro de você. O autoconhecimento se torna um caminho para conhecer o universo inteiro, e conhecer o universo se torna um caminho para, no fim, conhecer Deus. Então temos esse sistema. Deus se contrai, a luz desce pela Sefirot, passa por todas essas fases, e a criação emerge de forma ordenada. Exceto que não foi exatamente isso que aconteceu agora. De acordo com Isaac Luria, algo deu errado, algo catastrófico. Quando a luz divina fluiu pela primeira vez nas Sefirot, os recipientes não conseguiram contê-la. Eram frágeis demais para suportar de verdade o poder de Deus. A luz era simplesmente poderosa e diferente demais. Os cabalistas vão explicar isso de forma diferente, mas o resultado no final das contas é o mesmo. E essa catástrofe cósmica é chamada de Shevarot HaKalim, a quebra dos recipientes, e isso acaba mudando tudo. Quando os recipientes quebraram, a luz divina se espalhou. Centelhas de santidade caíram nos reinos mais baixos, ficando presas em basicamente cascas de materialidade chamadas de Klipot. Agora, essas cascas não são exatamente más, elas são mais como invólucros, ou como a casca de uma fruta, que meio que escondem a bondade que está dentro. E essa é a explicação cabalística para o motivo de o mundo ser, em última análise, quebrado. Por que existe sofrimento hoje? Por que existe mal, confusão e separação de Deus? Não é que Deus tenha cometido um erro, é que a criação exigiu essa quebra para cumprir o propósito final. Porque aqui vem meio que uma reviravolta. A quebra criou uma tarefa para a humanidade, ela nos deu um propósito. Se as Sefirot se quebraram e faíscas divinas caíram no mundo material, então alguém precisa reuni-las novamente e precisa reparar esse dano. E esse alguém somos nós, são os humanos, sou eu e você. E esse é o conceito de Tikkun Olam, essa é a reparação do mundo. E na Cabala não é apenas uma ideia bonita sobre justiça social, é o verdadeiro propósito da existência humana. Ao cumprir uma mitzvah, que é um mandamento ou boa ação, você libera uma centelha aprisionada. Cada ato de bondade, cada oração sincera, cada vez que você escolhe o certo e o bem em vez do errado e do mal. Você está literalmente reparando o dano cósmico, reunindo a luz sagrada e reunindo-a com sua fonte, o Deus Criador. Os cabalistas levavam isso muito a sério. Eles acreditavam que as ações humanas tinham consequências cósmicas. A maneira como você trata seu vizinho não afeta apenas seu vizinho, afeta a própria estrutura da realidade divina. E aqui está a esperança suprema de um cabalista. Quando faíscas suficientes forem reunidas, quando reparos suficientes forem feitos, então o mundo será curado. E quando o mundo for curado, o Messias virá, a criação estará completa. Você não está apenas vivendo uma vida, você está participando da redenção total do universo. Então, sem pressão agora... Por séculos, tudo isso permaneceu em grande parte oculto, ensinado em pequenos círculos, transmitido principalmente pela tradição oral. Mas no século XIII, algo mudou. Um livro apareceu na Espanha, chamado O Zohar, o Livro do Esplendor, e ele afirmava ser um texto antigo do século II, de acordo com os ensinamentos místicos do rabino Shimon Bar Yochai, enquanto ele se escondia em uma caverna dos romanos. Estudiosos modernos acreditam que o texto foi escrito por Moshe de Leon, cabalista espanhol, por volta de 1280. Mas, fosse realmente antigo ou uma brilhante criação, o Zohar mudou tudo. Ele foi escrito em aramaico em um estilo poético, quase onírico, cheio de parábolas e diálogos, e com imagens muito vívidas e até mesmo insanas. Ele sistematizou as ideias cabalísticas, tornando-as possíveis de estudar e transmitir. Assim, os segredos antes passados oralmente por gerações agora tinham um manual.
O Zohar se difundiu no mundo judaico e, após a expulsão dos judeus da Espanha em 1492, uma das maiores tragédias da história judaica, foi levado junto por eles. Comunidades cabalísticas surgiram na Itália, no norte da África e especialmente na cidade de Safed, na Galileia, onde Isaac Luria desenvolveu seus ensinamentos revolucionários sobre o Tzimtzum e a quebra dos vasos. E então a Cabala ultrapassou fronteiras. Estudiosos cristãos na Itália renascentista tiveram acesso a textos cabalísticos e ficaram fascinados. Eles identificaram vínculos com o misticismo cristão, neoplatonismo e suas ideias sobre a realidade, o problema do mal e o motivo da existência. E surgiu uma tradição chamada Cabala cristã, basicamente misturando o misticismo judaico com o hermetismo e a alquimia. E a partir daí, ideias cabalísticas filtraram-se no ocultismo ocidental, influenciando tudo, desde o tarô até a maçonaria e a Golden Dawn, sociedade mágica da Inglaterra vitoriana. A árvore da vida tornou-se um símbolo universal do desenvolvimento espiritual, muitas vezes distante de suas raízes judaicas, mas o legado persiste. Agora, isso nos traz a era moderna e as questões complicadas sobre o que realmente é a Cabala hoje e a quem ela pertence. No judaísmo tradicional, a Cabala ainda é uma disciplina séria, estudada por quem já domina os textos da Torá e do Talmud. Para esses estudiosos, ela não é separada do judaísmo, é considerada a dimensão interna da Torá, é a alma por trás do corpo da lei judaica. Desde os anos 1960 e mais rapidamente nos anos 90 e 2000, a Cabala se popularizou de formas que deixaram muitos cabalistas tradicionais desconfortáveis. O Centro de Cabala, fundado por Philip Berg, passou a ensinar ideias cabalísticas a todos os interessados, sem exigir origem judaica ou pré-requisitos tradicionais. Eles atraíram celebridades como Madonna, Ashton Kutcher e Demi Moore, que frequentemente usavam uma pulseira de fio vermelho, quase tornando-se moda. As autoridades tradicionais ficaram horrorizadas. Para eles, isso não era apenas uma popularização. Em sua visão, era uma distorção religiosa. Eles pegaram esses ensinamentos profundos e místicos que foram transmitidos por gerações, remontando até Moisés e sua tradição. De repente, eles são retirados do contexto, privados das bases judaicas e desse entendimento prévio do texto. No fim, isso é vendido como autoajuda espiritual. Esse interesse crescente também atraiu pessoas ao judaísmo ou as motivou a se aprofundar nele. Alguns, ao verem a Cabala pop, acabaram estudando a verdadeira. Então o debate continua. A Cabala é essa sabedoria universal que pertence à humanidade, ou ela é inseparável dessa prática judaica e dessa comunidade? E será que você realmente pode ter esse misticismo específico sem as mitzvot? Professores terão respostas variadas, e essa tensão não deve sumir logo. Veja o que, na minha opinião, torna a Cabala tão poderosa. Seja você um místico judeu devoto ou apenas alguém tentando entender a existência, ela leva o problema de ser humano extremamente a sério. E no final das contas, ela tenta responder a maior pergunta que os humanos fazem há mais tempo. Somos criaturas finitas que de alguma forma sentem o infinito. Ao longo da história, todas as pessoas na Terra sempre se voltaram para a adoração, sentindo que existe algo além, mesmo sem saber o que é. E nós vivemos neste mundo quebrado e olhamos ao redor, há sofrimento por toda parte, há tanto mal, mas sonhamos com a plenitude. E conseguimos ver a beleza nesses vislumbres e nesses pequenos brilhos. E tentamos conciliar tudo isso. Sentimos essa separação, mas desejamos conexão com uma força divina. E a Cabala não finge que essas tensões não existem, elas fazem disso o ponto central. A quebra dos vasos não é um erro a ser lamentado. Isso simplesmente nos dá propósito, literalmente injeta significado na humanidade. Se tudo já fosse perfeito, então o que haveria para fazer? A quebra cria oportunidade para o conserto, e não é culpa de Deus, é apenas uma consequência do poder de Deus. A escuridão criou a oportunidade para as faíscas existirem, e essa luz está escondida em todo lugar. Toda pessoa que você encontra, cada situação enfrentada nos momentos comuns do dia a dia, a tarefa do cabalista é encontrá-la e libertá-la, e elevá-la de volta, para estar novamente em união com Deus, o Criador. Talvez seja superstição, poesia, uma metáfora interessante, ou até a verdade mais profunda da realidade. Eu não sei, não sou Deus, mas o que posso te dizer é que da próxima vez que você olhar para o mundo e pensar tem algo quebrado aqui, você vai saber disso. Místicos judeus têm pensado a mesma coisa há séculos, e eles chegaram a uma resposta muito interessante, e talvez uma das respostas mais pesquisadas de toda a história da humanidade. Porque está quebrado, porque talvez seja assim que deveria ser, e você é a pessoa que pode ajudar a consertar isso. E isso, senhoras e senhores, é uma breve sinopse da Cabala, o estudo do misticismo judaico.
Achei muito interessante. Ouvi essa palavra a vida toda. Sempre falam de cabala, mas ninguém realmente sabe. A maioria dos meus amigos que não eram judeus dizia: ah, é essa coisa mística. É tipo, é a conexão deles com, sabe, o Deus deles. E é tipo, tudo bem, uma hora eu vou saber um pouco mais. E de novo, não sou especialista de jeito nenhum. Eu não finjo ser algum tipo de estudioso religioso. Eu sou só, como sempre digo, um cara com conexão Wi-Fi e vontade de aprender. Parece que cada religião tem seu próprio misticismo. Cristãos têm o deles, muçulmanos têm o sufismo como versão mística. E é esse desejo de experimentar e entender a realidade nos níveis mais profundos enquanto estamos na Terra. E pra mim, não sei, tipo, eu consigo entender isso. Existem algumas preocupações ideológicas com essa ideia, que tipo, a realidade deveria ser quebrada, que Deus é quem quebrou a realidade, e que é nosso trabalho consertá-la. Eu consigo ver como existem discordâncias doutrinárias ou dogmáticas entre o cristianismo e o judaísmo, porque os cristãos diriam: não, Deus não quebrou nada, foram os humanos que quebraram, e é a nossa má vontade que, no fim das contas, criou o mal que existe no mundo. Jesus é quem conserta isso. Para os judeus, os vasos se quebraram sem culpa de ninguém, e cabe aos humanos consertá-los. Aqui, há uma inversão. Jesus é o responsável pela restauração. E então, uma vez que consertamos isso, o Messias retorna, ou se não retorna, o Messias vem pela primeira vez. E você pode ver como essas coisas meio que existem em tensão, então não vou sentar aqui e dizer tipo, sim, ambos estão corretos. Entendo como essa ideia da cabala faz sentido no seu contexto e pode mudar sua visão do divino. Ainda assim, acho que o resultado é provavelmente bom. Toda vez que você faz algo bom, está devolvendo a centelha para Deus. Essa é uma boa ética a seguir. Tipo, você está ajudando seu vizinho e dentro de você tem essas centelhas que pode liberar através dessas mitzvot individuais. Acredito que sermos melhores uns com os outros torna a sociedade melhor. Sempre que existe uma religião que diz: ei, seja gentil, seja humilde, submeta-se a Deus e seja uma boa pessoa, eu penso, é difícil discordar disso. Não sei, essa é a minha conclusão. É uma inversão filosófica interessante de como o cristianismo se vê como dogma, acho. Mas o resultado é parecido, sejam boas pessoas. Todos podemos nos humilhar e tratar nossos vizinhos como gostaríamos. Crises, você aprendeu algo? Na verdade, aprendi bastante, além desse marketing da água da cabala dos anos 90 e 2000. Diz que o universo está quebrado e que os humanos podem consertá-lo, o que é ótimo. Sim, eu já ouvi pessoas fazerem essa crítica ao cristianismo, dizendo que, tipo, Jesus é quem vai consertar a criação, Jesus é quem vai consertar a nossa realidade, então a gente não precisa fazer nada. Eu já ouvi pessoas criticarem o cristianismo, agora eu não acredito nisso, mas é uma crítica interessante. Basicamente diz que se você acredita que não precisamos fazer nada, só precisamos aceitar Jesus, e que eventualmente ele vai nos salvar. Então é meio que, beleza, enquanto estamos aqui, vamos só, tipo, obviamente devemos fazer coisas boas e tentar ajudar nossos vizinhos, e por aí vai. Mas, tipo, a gente realmente precisa, tipo, salvar o planeta? A gente realmente precisa, tipo, consertar tudo? Porque coisas ruins existem, as coisas são assim, e não cabe a nós mudar isso. Já ouvi críticas ao cristianismo assim antes, provavelmente discordo ideologicamente, mas não vamos discutir isso hoje. Entendo por que alguns diriam isso. Tikkun Olam é melhor pois atribui à humanidade a responsabilidade de se salvar. Agora, de novo, se você é cristão, isso obviamente é muito antitético ao que os cristãos acreditam. E você sabe, talvez muçulmano. Fico curioso sobre o que um muçulmano diria sobre isso. Não posso dizer especificamente, mas é uma estrutura interessante. Se tudo depende dos humanos para consertar, o que fazemos? Resolver problemas cria mais problemas? Melhoramos o mundo tentando consertar? Não sei, talvez seja uma questão de perspectiva, mas acho interessante e gostaria de conversar mais sobre isso. Gostaria que um cabalista ou professor de cabala viesse aqui responder minhas perguntas urgentes sobre a natureza da realidade. Então, se você conhece alguém, deixe um comentário mesmo assim. O que vocês acharam? Se você é judeu, se estudou cabala, se entende de misticismo judaico, por favor, deixe um comentário. Eu adoraria saber o que você pensa. Se eu deixei de mencionar alguma coisa, por favor, não hesite em me corrigir. Qualquer coisa que eu tenha dito errado, claro, coloque nos comentários. Eu leio todos eles, no YouTube, no Spotify, e se você for discutir com alguém nos comentários, por favor, mantenha o respeito. Todos somos humanos tentando alcançar o céu, então não há razão para ser rude. Se você não é judeu e não cresceu estudando cabala, talvez só conheça por causa da Madonna. O que achou? Deixe um comentário. Gostaria de saber se algo mudou sua visão sobre como a cabala funciona ou se você tirou algo disso.
Claro, se você gosta de conteúdo de história e gosta de mergulhos profundos nas figuras históricas mais interessantes de todos os tempos, tenho uma ótima notícia. Nós temos o acampamento de história. É lá que eu faço um mergulho profundo em tudo o que já aconteceu. Se você curte mergulhar em temas ocultos, interessantes e místicos, o Acampamento Gagnon é o canal principal para você. É lá que eu faço entrevistas com pessoas muito mais inteligentes do que eu e depois faço um mergulho profundo em todo tipo de assunto interessante. Aquilo que você sabe eu encontrar naquela semana. Ocultismo, misticismo, geopolítica, quem sabe? Confira lá agora. Se gosta de conteúdo religioso, está no lugar certo. Este é o Acampamento da Religião, feito todo domingo. Tento entender em que cada um acredita, por que estamos aqui e para onde vamos. O acampamento de história representa o passado, aqui indica o futuro. O acampamento Gagnon é o presente. Muito obrigado por assistirem. Eu agradeço de verdade. Por favor, comentem, curtam, se inscrevam. Tudo isso faz esse programa ser possível. E eu vejo vocês no próximo domingo. Que a paz esteja com vocês.